Bom dia! Hoje a gente está aqui no Clube das Constelações, né? Toda quinta-feira a gente para poder fazer alguns movimentos da nossa alma. A constelação, ela olha para os movimentos da alma. Isso é uma coisa legal para a gente poder ter essa ciência, né? A constelação, ela conecta a gente de novo com a nossa alma. De alguma forma, a gente está muito desconectado com a nossa alma. E essa realidade acaba colocando para nós. Muitas, às vezes, muitos implantes, assim, né? Muitas coisas que acabam desconectando a gente do essencial. E, e aí, olhar para a constelação, eu falo que é fazer o amor voltar a fluir de novo, né? Tirar a gente, às vezes, da raiva, né? Da apatia, de lugares, enfim, que não são mentais, tá? A nossa alma não está na mente, a nossa alma está no coração. Combinado? E o grupo de mentoria de negócios está aqui hoje também, né? Porque eu quero fazer no final um movimento aqui de merecimento também, tá bom? Mas a gente vai ler um pedacinho aqui um trecho do livro, que ele fala assim, ó: o passado deve ser esquecido no coração. O passado pode ser esquecido no coração, tá bom? Entretanto, ao tratar das relações familiares, o Senhor sempre fala da necessidade de compensação entre o que se dá e o que se toma, a exigência básica do equilíbrio do sistema. A relação e a necessidade de compensação são coisas necessárias e justificadas em nossas relações pessoais para que não se rompam. Tais exigências, contudo, não podem ser transportadas da mesma forma para as relações entre povos, pois a exigência de compensação por injustiças sofridas é uma força propulsora de muitas guerras. Então, a gente vai olhar muitas vezes, porque assim, ó, existem vários campos aqui na constelação, né? Existe o campo familiar, e existe um campo que vai dimensionar, um campo maior que vai além aqui do nosso sistema, pai, mãe, vovó. E quando a gente chega em questões de povos e raças, a gente não se mistura. Deu para entender? Ontem eu vi um vídeo de um índio falando do Papa, que o Papa falou que os índios precisam ser evangelizados, convertidos. E aí virou aquela putaria naquele post. O Bert fala nesse livro, acho que é nesse livro que ele fala dos excluídos, que todas as guerras têm um cunho, é cunho que fala, gente? Um cunho, como é que é? Punho ou cunho? Cunho, Cunho, um cunho cunho. religioso. Toda guerra, por trás de toda guerra tem uma religião, tá? Então, assim, tudo que a gente está vendo, a gente viu, vocês viram aquele cara que foi assassinado ontem nos Estados Unidos? Um evangelizador, acho que ele era um pastor, tal, disse que era um cara super famoso, tipo, enfim, estava lá na universidade falando com os universitários, só que por ele ser evangélico, interessante ponto de vista, ele exclui os gays, né? Então parece que ele é homofóbico e tomou um tiro, cara, no meio de todo mundo e filmando, foi assim, uma tragédia, né? E tem uma questão política ali também, né? Que ele é um cara que é do partido do Trump e também do Bolsonaro. Enfim, e na palestra estava a esposa e as duas crianças, os dois filhos. Imagina que beleza. Imagina que dor. Então, assim, quando que a gente vai ter realmente a nossa alma vai poder descansar, né? Então, Bert fala que enquanto os cristãos não olharem para os judeus e os judeus olharem para os cristãos, essas guerras nunca vão acabar. Só que a gente conhecendo bem também a Igreja Católica e os cristãos, a gente sabe que isso também nunca vai acontecer, né? Porque, assim, interessante ponto de vista,
os cristãos acham que são Deus, que são santos, que a Igreja Católica é melhor e que tipo, né? Que, enfim, é a que tem mais força. Então, assim, cada um dentro da sua religião vai defender o seu ponto de vista. E aí vem o Papa achando que é Deus e vai lá e fala que os indígenas precisam ser evangelizados e convertidos, né? Enfim, é, então, e é difícil a gente não tomar partido. É muito difícil, né? Então, como é que a gente, o que que a gente tem que fazer? Olhar para tudo isso, para essas questões raciais, para todas essas guerras, a gente olha para tudo isso, o que que a gente faz? Dá um passo para trás. Dá um passo para trás. E talvez, de alguma forma, eu sou cristã, né? Eu fui batizada, minha família é cristã. E de alguma forma, a gente tem uma culpa inconscientemente, assim como os alemães têm uma culpa em relação, a tudo que o Hitler fez na Alemanha, tem uma culpa. Então, assim, a gente pode tirar esse estigma da nossa história? Eu, como cristã, eu vou tirar, eu posso tirar de cima de mim a morte dos judeus? Não, a gente não tira, mas a gente pode seguir sem culpa, porque, interessante meu ponto de vista, a gente faz a nossa parte de dar um passo para trás, e já é uma grande coisa, já é um grande movimento a gente ter essa consciência de olhar para tudo isso e falar: eu não vou misturar nessa briga aqui. Eu não vou ser homofóbica, mas também não preciso defender a causa gay. Entende isso? Porque tem uma dor ali, então eu dou um passo para trás. Por trás de tudo isso existe uma dor dentro do sistema. Todo é, homossexual tem problema com o pai. Todo homossexual tem problema com o pai. Olhar para o pai é quem traz a autoridade na nossa sexualidade. Olhar para o pai traz a autoridade sexual. Quem eu sou aqui? E não é muito difícil a gente imaginar quem a gente é, mas parece um discurso homofóbico. Se a gente fala isso no canal aberto, por exemplo, vai parecer que a gente é totalmente homofóbica aqui. Falo, desde quando o natural virou homofobia, né? Você tem uma perereca, você tem um pinto, agora é homofobia. Mas ok. Então eu deixo os homossexuais com o que é deles, com as dores dele, deixo os evangélicos com o ponto de vista deles e olho para o que me cabe aqui. E olho sem culpa para tudo isso. Tenho meu ponto de vista, não preciso manifestar o tempo inteiro o que eu acho sobre tudo, né? Enfim, então a gente precisa aprender, às vezes, a preservar também. É claro que, de alguma forma, eu ainda tenho partido. De alguma forma, eu ainda tomo partido de algumas coisas, sim. Mas o meu trabalho, quando eu verbalizo isso, esse partido ganha força. E eu não quero que o meu partido ganhe força. Eu não quero que os meus pontos de vista ganhem, meus pontos de vista que são criados a partir da minha própria dor, que eles ganhem força. Então, eu não tomo partido. Dificilmente vocês vão saber se eu gosto do Lula ou do Bolsonaro, ou se eu sou a favor disso ou daquilo. Isso é uma coisa minha, pessoal. Tá bom, gente? Então, a gente precisa preservar um pouquinho dessas coisas, né? Porque tem uma dor aí embaixo de esquerda e direita. E talvez a grande dor seja a nossa evolução, seja o nosso grande propósito aqui na Terra. Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês que ontem eu estava lendo sobre esse cara que foi assassinado para entender um pouquinho da história dele. E aí fala assim, ó: esquerda contra direita, mulheres contra homens, funcionários contra empresários, pobre contra ricos e fé contra a ciência. Isso chama dualidade. Dualidade. E o nosso trabalho aqui é sair dessa dualidade. Entende? Então, o rico e o pobre têm a mesma força. O preto e o branco têm a mesma força. O homem e a mulher têm o mesmo tamanho, têm a mesma força, o masculino e o feminino. Mas enquanto a gente ficar tomando partidinho, né, disso ou daquilo, a gente continua em desequilíbrio dentro de nós. E esse desequilíbrio dentro de nós, mais uma vez, é pai e mãe. A minha mãe era mega feminista e meu pai mega machista. Todo machista vai atrair uma feminista e vice-versa. Então, hoje, olhar
para esse machista e para essa feminista, porque eu cresci, mas a minha mãe, interessante ponto de vista, ela precisou acatar, né, ao machista, porque tinha uma agressividade ali. Mas aí ela vai em cima de mim. Você não vai ser submissa, você vai ser independente, você não dependa de ninguém, você não dependa dos homens, e botou aquele tanto de implante em cima de mim. Quer dizer, ela ganha força, porque aí, quer dizer, eu começo a crescer e eu vou contra meu pai. Você é machista, você não vai falar assim comigo, e aí aquela confusão. E aí o meu irmão faz o quê? Para equilibrar o sistema, fica a favor do meu pai. Então, dois machistas, duas feministas dentro de casa. É assim que a gente cresceu, se degladiando, né? Então, essa liberação de dualidade. Sim, a gente precisa sair disso. E sair disso é quando a gente vê uma matéria, quando a gente vê alguém manifestando o seu ponto de vista político, principalmente, de povos, de raças, de ideologia, o que que a gente faz? Olha para isso, respira fundo, segura a língua dentro da boquinha, que dá vontade da gente ir lá, e aí a gente dá um passo para trás. Eu, na hora que eu vi o indígena ontem falando, gente, me deu uma vontade de ir lá, falei, esse papa tá pensando o quê? E aí já volto para aquela confusão com a Igreja Católica que eu tô tentando curar, né? Então, assim, porque, e entendo o lugar que eu fico sendo a vítima, os índios sendo a vítima, e aí eles vão na rede social, faz aquele alarde todo, e a Igreja Católica sempre o algoz. Então, nós damos poder para a Igreja Católica com essas falácias todas. Deixa o Papa falar o que ele quiser. E cada etnia, existe um monte de índio evangelizado, porque quis. Entende? Então, assim, cada aldeia, cada etnia ali, cada tribo, né? Cada macaco no seu galho, cada um faz o que dá conta de ser. Mas tomar partido, a gente perde força e é partido também. E olha que interessante, né? Esse texto, ele vai falar assim, ó. A reparação e a necessidade de compensação são coisas necessárias e justificadas em nossas relações pessoais para que não se rompam, marido e mulher, pai e filho. Tais exigências, contudo, não podem ser transportadas da mesma forma para as relações entre povos, pois a exigência de compensação por injustiças sofridas é uma força propulsora de muitas guerras. Existe uma forma de recordação, que é bem diferente desta. Imagine que a senhora morre e é recordada, inclusive com biografia sobre sua própria vida. Como você se sente? Pergunto-me às vezes como se sentem os mortos quando lhe erigimos um monumento. Na Argentina, fiz uma constelação para mães da Praça de Maio e seus filhos desaparecidos. O representante de um dos filhos mortos disse nessa ocasião: o pior para mim é ver o meu nome escrito nessa praça. Enquanto ele estiver aí, eu não terei paz. Sentia-se usado para uma reivindicação. Há recordações que se utilizam dos mortos para tirar disso. Se posso recorrer a essa expressão extrema, a justificação para uma guerra. Peraí. E se eu posso recorrer, então, para isso, eu estou justificando aqui uma guerra. Pense no conflito de Kosovo e a batalha, ele fala o nome aqui que eu não sei nem falar. Amiself, alguma coisa assim. A primeira batalha de Kosovo aconteceu em 28 de junho de 1389, há mais de 600 anos, entre os otomanos, que eram muçulmanos, e os sérvios, que eram cristãos. Os sérvios mataram o sultão. Em Revide, um sultão matou Lázaro, um príncipe sérvio. Então, os cristãos, isto é, os sérvios, fizeram do príncipe Lázaro um santo. E os otomanos ficaram ressentidos contra eles. 500 anos depois, no dia 28 de junho, ó, muito perto a data, mais ou menos a mesma data, junho de 1914, quando o herdeiro do trono austríaco se dirige para Sarajevo, os sérvios o assassinaram. E assim começou a Primeira Guerra Mundial.
Depois veio Milovski, em 1989, de novo, num 28 de junho, e inumou os ossos de São Lázaro no movimento de Kosovo. E lá ficou gravado, junho de 1839, junho de 1889. Não deixaremos que os muçulmanos reinem sobre os sérvios. E então começaram os assassinatos, começou a Guerra de Kosovo. Esta é uma recordação que atravessa gerações. Onde há necessidade de compensação, assume o controle e mobiliza sentimentos de vingança. Exatamente. Esse tipo de recordação tem efeitos dramáticos. Algo semelhante acontece ainda hoje na América do Sul, entre os índios do Canadá. Quando relembramos constantemente fatos terríveis, os mortos nos puxam para o presente. Eu preciso repetir, ou vocês entenderam? Então, quando a gente. É porque a minha família é indígena. Porque minha ancestralidade é indígena e lá do Mato Grosso, eu sou do Mato Grosso, né? Eu conheci a etnia do Mato Grosso e restaram, acho que 60 e poucos índios indígenas do meu estado, da etnia do meu estado. Tem uma dor, eu olho para isso, me traz uma dor, óbvio que me traz uma dor, mas de repente, se eu vou lá, eu me associo. Ah, eu vou aqui me conectar com, sei lá, os Guarani, os Bororo, vou aqui me conectar com os Bororo, vou aqui me conectar com. Teve uns anos atrás, quando eu fui para o Mato Grosso, e aí a gente foi visitar uma aldeia indígena. Gente, eu liguei para minha consteladora, eu falei, amiga, eu não consigo sair daqui, eu não vou conseguir voltar. O Miquel vai embora com as crianças e eu vou ficar aqui para poder botar. E olha a arrogância, para poder botar ordem neste galinheiro. Ai, gente do céu. Eu adoro lembrar dessas histórias que a gente acha que a gente tem força, né? E nossa, mas eu chorava, gente, mas eu chorava, mas eu chorava. Era assim, pensa num negócio que rasgava minha alma, assim. Não, porque eu vou aqui, eu vou me conectar, eu vou resgatar aqui. E é engraçado que a minha dor naquele momento era assim, eles estavam perdendo a identidade dele, eles estavam esquecendo o passado. Mas espera aí, será que eles não têm que esquecer o passado? Será que não está na hora desses indígenas esquecerem o passado e bola para frente? Honrar os ancestrais, mas esquecer o lugar de vítima, esquecer o abuso que aconteceu ali, porque, meu, você vai para essas aldeias, você fala, gente, parece que, sabe? E é tanta dor, que agora o álcool e as drogas chegaram nas aldeias. E assim, só que como não tem lei, ou melhor, a lei que tem é a lei interna ali, é pai matando filho, filho matando pai, matando sogra. Gente, é uma desgraceira. É uma desgraceira. Eu não vou falar que dá dó, porque a dó é ridículo, né? Mas é desesperador. Desesperador a gente ver o que acontece hoje dentro das aldeias indígenas. Então, assim, como pode melhorar? Eu olho para tudo isso, dou um passo para trás e vou cuidar do meu rabo? Eu vou ficar totalmente imparcial e imune? Impossível. Impossível. É algo que puxa, esses mortos acabam puxando a gente de alguma forma. Então, a gente tem que aprender a olhar com respeito. Faz parte da minha história, tá pregada aqui na minha parede. Eu olho, eu abaixo a minha cabeça e falo: o que é de vocês, fica com vocês. E eu saio daqui com o que é meu, só com o que é meu. E olha lá. Quanto maior a minha causa social, vou defender os indígenas, menos eu dou conta da minha vida. Quanto maior quanto maior a minha vontade de me conciliar com alguma causa social, vou cuidar dos moradores de rua, vou cuidar dos indígenas, vou cuidar dos pobres. Essa semana eu fiz uma constelação com uma amiga, ela tá querendo que eu desenvolva um projeto junto com ela, que é no fórum aqui do Guarujá. E aí eu falei, você quer saber? Vou constelar a empresa dela, né? Porque já estou fazendo um movimento aqui, caso eu entre nesse projeto, a gente já entra direito, né? E aí, quando eu montei, coloquei lá a empresa, coloquei ela e a empresa olhando para os mortos. Ela é advogada.
E ela fica querendo defender as vítimas, porque dentro do sistema dela tinha um bando de vítima. Essa empresa vai prosperar? A vítima tem dinheiro para pagar a conta, gente? Vítima não cria dinheiro. E ela sem dinheiro, e ela, tipo assim, enfim, passando por vários desafios. Então, assim, e não é também sobre eu vou defender o algoz. Não, é você não tomar partido e eu ter aqui uma empresa. Qual é a função de qualquer empresa? Gerar valor e gerar negócio. Ponto. Isso aqui não é assistência social. Ah, quero ajudar as pessoas a se evoluírem. Gente, vai chupar prego. Vai chupar prego. Enquanto vocês ficarem, ah, quero ajudar as pessoas a evoluírem. Desculpa, a minha empresa é para criar dinheiro através da consciência. Agora, se a gente fica nessas causas humanitárias, isso aqui é romantizando. Isso aqui, gente, eu percebo que é uma grande fachada. Isso aqui é um negócio. Enquanto vocês não entenderem a espiritualidade como um negócio, vocês vão ficar pobre. Isso aqui é um negócio. Até o padre na igreja tem condições. Mora em casa boa, tem carro bom. Você já viu algum padre pobre? Eu nunca vi. E ótimo, e graças a Deus. Onde é que está escrito que você tem que trabalhar de graça? Para de romantizar a constelação, para de romantizar o negócio de vocês, para de romantizar a espiritualidade. Eu amo falar de espiritualidade, mas isso aqui é um negócio. E enquanto a gente não entender o nosso negócio como um negócio, a gente não vai criar dinheiro. Deu para entender isso? Então, só que às vezes eu estou conectado no campo da vítima. Quer dizer, e a vítima tem merecimento? Vítima não tem merecimento, vítima tem, ela é como se fosse um gaslighting ali, ela está totalmente intoxicada com os mortos, com a dor dos mortos, ela não tem campo de visão nenhum, e era a constelação dessa colega que eu fui fazer. Eu falei, presta atenção nesse lugar aqui. E o dinheiro correndo léguas de distância da empresa e dela. E ó, a gente ainda acabou a constelação, o dinheiro ainda meio assim, sabe? Por quê? O movimento ainda não chegou na alma dela. Às vezes, assim, tem gente que não está disposto, porque assim, quem sou eu sem essa causa indígena? Quem sou eu sem ser a Madre Teresa de Calcutá? Quem sou eu sem ser essa pessoa aqui que ajuda os pobres, que dá alimento, que vende curso barato? Quem é a Késia sem vender curso barato? Então, são coisas que a gente tem que se questionar o tempo inteiro. Quem sou eu aqui? Porque se a gente faz disso uma causa humanitária, e aí vai acabar que nem esse cara lá morto com um tiro no pescoço, que morte ridícula. Um cara que estava ali, interessante ponto de vista para ajudar tantas pessoas, morrer de um jeito desse Jesus Cristo, não é? O Salvador. Cuidado para você não ser o Salvador. E cuidado para você não querer ser o Salvador do seu sistema. Cuidado para você não querer ser o salvador do seu sistema, tá bom? Porque quando a gente rompe a hierarquia, quando a gente não respeita o que o outro carrega, a dor do outro, às vezes a gente querendo salvar marido, né? E até filho, gente. E até filho. Mãe não salva filho, vocês vão me desculpar. Sabe por quê? Porque cada um tem o seu destino. A gente até gostaria, né? A gente fica puto, né? Mas, enfim, eu fui fazer a constelação do Tomás, né, em Franca, e a Cláudia falou para mim, Kézia, deixa eu te falar só uma coisinha, a gente vai constelar, mas se ele não escolher sair desse lugar, não há nada que você possa fazer. E eu entendi. E eu entendi. Tá bom? Então vamos lá, gente. Ah, Então ele fala assim, ó, exatamente esse tipo de recordação tem efeitos dramáticos, né? Então eu vou colocar, igual, por exemplo, a estátua do Zumbi dos Palmares aqui em Ceada, né? Desnecessário. Algo semelhante acontece ainda hoje na América do Sul entre os índios, né? Quando relembramos constantemente fatos terríveis, os mortos nos puxam para fora do presente e eu vou para o passado.
Isto tem efeitos funestos. Anota isso. Quando relembramos constantemente fatos terríveis, os mortos nos puxam para fora do presente e isso tem efeitos funestos. As pessoas têm o direito de esquecer o passado em seu coração e então podem caminhar para um futuro diferente. E não precisam repetir nada. Portanto, há um tipo de recordação que acende, que mantém e reaviva a indignação. Foi o que fizeram os nazistas em relação ao Tratado de Versalhes. Essa forma de recordar só aviva emoções e o desejo de retribuir. Eu fui para Praga e a gente chegou em Praga, tinha um museu dos judeus lá, né? Eu falei, eu não entro nem morta nesse lugar. E fiquei do lado de fora. Passa 1 hora, 2 horas, sai todo mundo passando mal. Ainda pagar para ficar. Que eu quero visitar um cemitério judeu? Que eu quero visitar a porra de um cemitério judeu? Gente, que triste. Os desenhos das crianças. É igual agora de Gaza. Eu até separei esse vídeo, não sei se eu vou postar ele. Mas eles fizeram. Eles pegaram, acho que foi 17 mil pares de calçados de crianças, né? As crianças que morreram recentemente em Gaza, e uma ONG lá, uma organização lá, eles ficaram mais de 6 horas lendo o nome de cada vítima, como se fosse uma homenagem. Gente, o que que isso causa em nós? E se você vê, eu vou mandar no grupo o vídeo que eu acho que eu não vou postar, não. Vou mandar esse vídeo no grupo. Dá uma revolta, dá raiva, cara, aquele sapatinho, aquele tanto de sapatinho. E aí, e se você vê o tamanho do lugar, assim, aonde os sapatos foram colocados, 17 mil sapatinhos. O que que alguém quer com isso? O que que essa ONG está querendo paz ou ela está querendo mais guerra? Esse tipo de trabalho, é para lembrar os que foram mortos, para que eles não sejam. Gente, alguém vai esquecer essa porra? Nem se a gente quisesse. Aliás, a gente deveria esquecer, né? A gente deveria deixar esses mortos em paz. Só que criar um museu agora, um cemitério judeu, criar esse tipo de situação reaviva a raiva e a vingança e o ódio dentro de nós. Isso é o contrário da paz. Existe uma pesquisa que fala que o outubro rosa não diminui o câncer, que o setembro amarelo não diminui o suicídio, porque é um mês inteiro a gente falando de suicídio, é um mês inteiro a gente falando de câncer. Não diminui, esse tipo de campanha é idiota, porque ela reaviva a raiva dentro de nós. Ela reaviva esses mortos, e os mortos nos puxam para o passado, e a gente vai ficar conectado com essa energia para sempre, né? Então, essa forma de recordar só aviva emoções e o desejo de retribuir. É preciso vingar-se outra vez, e indefinidamente. Isto é funesto. Aí ele dá um outro exemplo aqui. Em Castaneda, existe um conselho de esquecer a própria história. Isso tem um efeito prodigioso. Quando um povo esquece dessa maneira essas coisas terríveis e acolhe no coração com compaixão os mortos daquela época, já não é necessário mais recordá-los. E eles nos acompanham de certo modo para o futuro. Então, essa frase que a gente aprende a dizer na constelação, o que que eu posso fazer por alguém que foi morto e assassinado? Então, nós tivemos no nosso sistema pessoas que foram mortas, assassinadas, e temos os vítimas e tivemos os algozes, os que foram presos. Enfim, todo mundo tem. Então, eu olho para esses excluídos e falo: olho com respeito, eu vejo vocês. Eu vejo a dor de cada um de vocês. Vai, todo mundo pega um papelzinho aí, uma folha. Pode ser uma âncora, pode ser um papel em branco. Eu ia mandar um áudio na semana passada, mas eu preferi fazer junto com vocês esse exercício. Pega uma folha em branco. Pega 2 folhas, gente. 2 folhas. Eu quero que vocês também segurem algo na mão. Peguem algum objeto.
Folha 1 e folha 2. Sobe primeiro na folha 1. Folha 1, folha 2. Subam primeiro na folha 1. Todo movimento sistêmico é uma constelação. Curas são feitas, então não deixem de fazer o exercício. Se não der para fazer agora, faça depois. Só que quase nunca a gente volta para poder fazer o exercício, né? Então, é ideal que vocês parem um pouquinho o que vocês estão fazendo e façam o exercício. Folha 1 e folha 2. Já me doeu até a lombar. Ai. 1 e O objeto 2. é para ficar na mão, Kézia? O objeto fica na mão, isso. O objeto fica na mão, vai pro... Segura o seu objeto. Olha que lindo meu objeto, um diamante. Baixa as barreiras, conecta com o campo do 1. Sobe em cima da folhinha, é importante que vocês subam. Veja como o seu corpo fica em cima desse lugar. Olha, gente, meu corpo, ele não para. Minhas pernas vão dobrando, ó. Ai, ajoelha nesse lugar, se precisar, deita. Olha com respeito. Se tiver difícil ficar em pé, para mim foi impossível ficar em pé, tá bom? Para mim tá Respira. impossível ficar em pé nesse lugar aqui. É impossível, é o campo dos excluídos. Muita dor nas pernas, nos pés, na Aham. lombar. Nossa, eu quase caí. Era assim, vinha uma energia que, tipo, parece, sabe quando dá uma paulada nas pernas pra você, tipo assim, se desarroga e fala para esse lugar, não tem nada que eu possa fazer aqui por vocês. Não tem nada que possa fazer. Não Fala tem para nada ele, que eu ele pode. possa fazer aqui por vocês. Nenhum tipo de vingança, nenhum tipo de reparação. É muito pesado para mim. É muito pesado para mim. É importante vocês ficarem pequenos diante dessa energia, porque tem gente que vai se sentir confortável. Então, esse é o problema quando a gente não sente nada. É isso. Então, pode ser que você ainda está tentando, você acha que você tem força para fazer alguma coisa. Então, agacha aí, abaixa sua cabeça, agacha nesse campo. Se Eu não não for estava possível agachar, sentindo senta nada. e Puta abaixa a que pariu. cabeça. Tem gente que está achando gostoso, achando que é o show Eu da tô Xuxa. Esse morrendo. é o campo dos excluídos. Não tem nada de bonito nesse lugar. Não vai sair nada de bonito desse lugar. Fica pequeno nesse lugar. Não tem nada que eu possa fazer aqui por vocês. Nada. Absolutamente nada. Eu sou pequeno aqui. Eu sou pequeno aqui. Eu sou pequeno aqui. E eu sinto muito pelo destino de cada um de vocês. Eu sinto muito. Eu sinto muito pelo destino de cada um de vocês. E eu peço permissão para poder me retirar daqui agora, com muito respeito e bem devagar. Meus queridos ancestrais, eu sou muito pequeno para poder continuar emaranhado com tudo isso. E eu peço permissão para poder dar um passinho para trás, bem devagarzinho. Bem devagarzinho, como se fosse uma formiguinha, vai saindo desse lugar, bem devagar. E perceba, às vezes, como é difícil sair desse lugar.
Dá mais um passinho para trás, bem devagar. Respira com muito respeito. Eu escolho esquecer esse passado e todas essas dores, para que a gente possa juntos olharmos para o futuro. Sigo com cada um de vocês no meu coração. Sigo com cada um de vocês no meu coração. Mas a partir de agora, o que é do passado, fica no passado. E mais um pouquinho para trás. Mais um pouquinho para trás. Até vocês conseguirem ficar em pé no campo, até vocês perceberem que desse lugar eu consigo olhar para tudo isso, desse lugar é um pouco mais leve. Respira. Toma a distância que se requer. Bem devagarzinho. A gente vai ficando em pé de novo. Bem devagar. Como se você fosse um bebê. Eu deixo cada um de vocês no passado agora. E agora a gente vai caminhar para a âncora número 2. Sobe na âncora número 2. Veja como é esse lugar. Vai respirando. Veja como é possível ficar nesse lugar. Para mim foi difícil também, mas eu vou me equilibrando devagarzinho. Eu vou me reequilibrando, vou me reestruturando aqui. E esse lugar é o futuro, sem a dor dos excluídos. Como que é se conectar com o futuro? Aqui está muito leve. E passar as dores. Experimenta voltar lá na âncora 1 e deixar esse peso lá. A dor de cabeça passou e é bom olhar para frente. Deixa o peso lá na âncora 1. Volta lá para a âncora 1. Deixa o peso lá, eu deixo com vocês o que é de vocês. E vou para o futuro só com o que é meu. E fica um pouquinho aí nesse futuro, tenta ficar de pé, faz a postura da Mulher Maravilha, coloca a mão na cintura, vai respirando, trazendo a sua força. Até a visão ficou melhor. Sim, com certeza. Com certeza. E sabe qual é a sensação? Eu tava numa raiva, gente. Eu tava assim, nossa, querendo botar fogo aqui em casa, né? Então a raiva era do passado. A raiva que eu tava carregando aqui era do passado. E no tempo de vocês, pode sair do futuro e voltando para o presente. E deixem o objeto lá no passado. Deixem o objeto lá com os excluídos. Kézia, eu vou deixar aqui rapidinho que eu vou fazer xixi. Tá bom.
E aí, como que foi entrar no futuro sem os excluídos? Sem as vinganças, sem a raiva. Para mim foi É, difícil, porque eles me sustentavam, a raiva deles me sustentavam, me trazia uma estrutura, só que aquela estrutura, que interessante ponto de vista, eu não preciso mais. Eu quero aprender a funcionar a partir de uma energia generativa e não da raiva. Kézia, eu peguei um pacotinho de canela e para botar na mão, e canela para mim é prosperidade, eu sempre assopro na porta, né? E aí agora eu deixei lá no 1 e me deu, disse, meu Deus do céu, eu tô largando minha prosperidade lá. Interessante ponto de vista, né? Que você está largando a prosperidade lá. Você está largando o jeito com que eles prosperaram. Muitos prosperaram tendo que matar, muitos prosperaram tendo que morrer, muitos prosperaram, enfim, com coisas interessantes. Então, agora, a partir de agora, você vai descobrir a maneira que você vai prosperar, que você vai criar a sua prosperidade. Então, que bom que você deixou a forma e a estrutura deles de criar dinheiro, de ganhar dinheiro, de sobreviver lá com eles, né? E eu digo, faço alguma coisa, digo alguma coisa, não? A gente já disse lá na âncora, né? Agora eu vou para o futuro só com o que é meu. Obrigada. E aí, aqui nesse futuro, aqui nesse presente, nesse futuro, a gente tem que ir buscando a força do agora deixa comigo. Às vezes até dá um sentimento de vazio. Às vezes vem um sentimento também de, opa, é difícil, não vou dar conta sozinha, de solitude. Me deu E uma sim, sensação libertadora, sai, até o ar estava trancado, as dores. Menina, eu aqui nos excluídos, a dor da lombar, a dor na batata da perna. nossa, a minha perna parece que alguém veio e deu uma paulada, assim, sabe quando, tipo, e que bom, porque, assim, querer ficar em pé, é aquele negócio, os excluídos me sustentavam, assim, a vingança, a raiva, essa gana que, né, essa força que eu estava conectada, né, mas é através da vingança, a gente estava funcionando através de uma vingança inconsciente aí, né, e agora, a gente pode ser sustentado pelo divino e pelo amor. Quem Eu me tive que sustenta agora? É o deitar. divino e o amor. Eu ajoelhei, botei a cabeça no chão, depois eu deitei, porque eu não estava aguentando. É Façam muito de novo, terrível. tá? Quem sentiu força nos excluídos, respira, faça o movimento de novo, deita, põe a cabecinha no chão. Foi necessário até agora, é uma frase que a gente pode falar, né, para esse campo. Foi necessário até agora. Gratidão a todas vocês. E, por favor, me liberem. Me liberem. Gente, os nossos ancestrais, eles não querem vingança. Eles também estão de saco cheio de às vezes de estar preso na energia do próprio vítima, no saco cheio desse lugar, entende? Eles precisam de paz para poder descansar. Deixa eu só pegar mais uma partezinha aqui do texto. Muitos dizem, precisamos recordar para que não volte a acontecer. Existe o medo de que o esquecimento leve à repetição dessas coisas funestas. E a frase já desgastada de Brecht, o ventre continua fecundo e exprime esse medo de esquecimento. E uma das causas, e olha que interessante, o ventre continua fecundo, a gente criando geração após geração, trazendo esse estigma do abuso, essa energia funesta levando para frente. Alguém vai se vingar por mim. A constelação do Raul, a primeira vez que eu fiz a constelação do Raul, e ele voltando para Rondonópolis, ele estava voltando lá para poder fazer um acerto de contas. Ele ia arrumar problema lá. Ele ia ter problema lá. Ele estava indo para lá para arrumar confusão. Entende isso? Então, graças a Deus, a gente fez um movimento na época, falou: opa, volta para o seu lugar, não tem nada que você possa fazer por mim. A gente precisa falar isso para os nossos filhos. Não tem nada que vocês possam fazer por mim, nada. Eu dou conta. Do meu jeito, eu dou conta. E às vezes o dar conta é realmente esquecer, colocar uma pedra nesse assunto, não levar isso adiante, né? Então, essa continuidade de reparação vem no ventre aí, né?
E vamos perceber o quanto alguns ventres, ó, quero até testar isso depois com a Marina, né? Vamos perceber o quanto às vezes o nosso ventre não engravida para não levar essa energia funesta para adiante. Que consciência, hein? O quanto nós precisamos limpar essa memória dos excluídos do nosso ventre, para que a gente não traga um filho que vai querer continuar essa vingança pelos ancestrais, e querer fazer uma reparação. Uma das causas de novas guerras são os relatos da história, aí ele fala assim, que mantém viva a decepção e acende a indignação. Quem se indigna contra ações funestas coloca-se aparentemente do lado do bem e contra o mal, e pretende mediar entre os perpetradores e as vítimas para evitar outros males. E aí ela pergunta, isso aqui é uma repórter entrevistando Bert Hellinger, tá? O que há de censurável nisso? O que tem de errado nisso? O indignado comporta como se ele próprio fosse uma vítima, mas ele não é. Arroga-se o direito de exigir reparação dos perpetradores, embora nenhuma injustiça tenha sido cometida contra ele mesmo. Ele se faz de advogado das vítimas, porque elas já não são mais capazes disso. E por que não devemos reverenciar essa atitude? Por acaso os mortos lhe transferiram esse direito? O que faz o indignado? Ele se arroga o direito de fazer mal aos perpetradores e isso prolonga o conflito. Os indignados geralmente não se dão por satisfeitos até que os perpetradores sejam aniquilados e humilhados, mesmo que isso se agrave o sofrimento das vítimas. E aí, pessoal, esse cara que morreu ontem, por exemplo, tem alguma coisa a ver? Eu não sei se eu não entendi direito, mas parece que tinha alguma coisa a ver deles querendo desarmar os homossexuais. É como se os homossexuais não tivessem direito de poder ter uma arma. Parece que tinha alguma coisa envolvido nisso, assim, sabe? E esse cara era um defensor desse negócio aí. Eu não sei se eu estou errada, se eu li, não interpretei direito a história, que não tinha muito falando ainda sobre o noticiário que tinha acabado de acontecer. Bom, mas vamos lá, se esse cara realmente está defendendo esse ponto de vista, como que ele morre? Provavelmente um homossexual matou ele. É piada, não é? Parece piada. Parece piada, gente, um negócio desse. A gente acaba, às vezes, morrendo por algo que, tipo assim, você vai defender uma causa. Eu acredito que a gente só entra em causas que, de alguma forma, a gente tem algo a ver. Ninguém entra numa causa tipo de gaiato. Só se for muito idiota, né? Tá passando uma carreata ali, eu começo a seguir essa carreata de retardado que eu sou. Tem nada para fazer, eu vou seguir essa carreata aqui. Sabe quando vocês já se pegaram na fila do velório? Aquelas filas de carro, a hora que você vê, você tá no meio da fila do. Ai, nossa, gente, que ódio! Ódio mortal. Isso acontece comigo direto e reto. Eu falo, o que que eu tô xeretando aqui na fila do morto, gente? Cortejo, cortejo. Cortejo, isso, cortejo. A Maria vai com as outras. Eu era a Maria vai com as outras. Eu era muito Maria vai com as outras. O que que vocês estão brigando aqui? Deixa eu ir brigar também. Para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, para de tomar partido, basta de confusão. Vamos ser assim. é, Vamos começar a dar um passo para trás essas confusões? Então, por exemplo, esse cara que eu estava investigando, eu nem sei por que que eu estava investigando esse cara ontem, é para tentar entender um pouquinho de política ali, mas olho para esse cara aí e falo, ok, ó, dou um passo para trás, digo sim para o seu destino. E Digo essa sim aula para o foi seu muito, destino. muito boa, porque essa semana aqui no Brasil, você sabe o que está falando, né? Do julgamento. Pois é, do Bolsonaro, né? É, e de Então, todos, né? Todos, o povo todo que está lá. Então, eu sou um partido, não quero saber se ele é certo, se ele é errado, não quero, ontem eu não li um quero. texto do filho dele, o filho do Bolsonaro, falando.
do pai, né, que chegou para visitar o pai, aí eu entrei numa dosinha depois, assim, aí depois eu falei, Kézia, menos, 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 para, sai desse lugar, assim, né, e dá um passo para trás, que tipo assim, enfim, cada um vai ter que arcar com as consequências, e é bom que eles paguem. Então, de fato, se ele conspirou, né, é bom que ele pague, para que a gente também possa ser livre. O Lula, de alguma forma, também não pagou? Não foi preso? Não ficou um tempo preso? Então, agora, tipo assim, o outro vai ter que ser preso até para poder equilibrar a energia, né? Vocês prenderam o da esquerda, agora nós vamos prender o da direita. E pronto. Então, vai acabar com a palhaçada? Vai equilibrar a energia? Então, tipo assim, vamos acabar com a palhaçada, né? Então, é sobre isso, assim, né? Eu não sou direita e eu não sou esquerda. Como pode melhorar? E parece que a gente, assim, não tomar partido é como se a gente fosse burro. Burrice é a gente entrar no partido, é a gente tomar partido de alguma coisa. Isso é burrice. Porque você deixa de receber dos outros 50%. E cuidado para você não estar do lado do vítima. Cuidado. Muitas vezes a escassez é a gente conectado com o campo do vítima. Pode falar, Ju. Ontem quando eu fui dar o meu número de telefone, meu número de telefone é 9713, né? Daí eu disse pro cara, tu tá anotando? E ele, sim, tô anotando, pode continuar. E eu disse assim, tá, porque tu não repetiu o número? Daí eu disse assim, daí eu disse, por causa do 13? Eu falei assim pra ele, com muito orgulho eu tenho esse 13. E ele, você tá podre nojo comigo. Pronto, tomou partido, perdeu o boy. Fica quietinho aí com seu partido, ó, e vai tentando ficar realmente sem partido, neutro, né, nessa energia, né? Não, mas é Deixa que eu a ver se gente, tem mais. né, quem que é quem daí? Quando eu dou meu número de telefone. Ó, a indignação desconhece a compaixão sobre a paz e a boa consciência. A indignação é, de fato, um motivo para movimentos políticos que se apoiam basicamente na moral. O Senhor, ao contrário, pede amor pelas vítimas, em vez de uma compensação. Isto é um movimento de alma? Que restrição faz a moral? Aí ele fala, aí Bert responde: a moral geralmente se ocupa em fazer reivindicações. O indignado se sente e apresenta como se fosse um justiceiro. Por isso que advogado e juiz se fode muito. Gente, pensa na pior profissão do mundo: advogado e juiz. Porque acaba tomando partido. Então, ao contrário de uma pessoa que ama, ele não conhece compaixão nem medida. Há um outro aspecto a considerar. Quando condenamos qualquer pessoa, recebemos a sua energia. Quando condenamos qualquer pessoa, recebemos a sua energia. Vou fazer uma tatuagem. Isso tanto vale para os filhos e filhas, que tudo fazem para evitar que se tornem iguais a seus pais, quanto para os indignados que combatem de todas as formas os perpetradores. Desde que o trabalho, e aí você toma o destino da vítima. Você está lá defendendo a fulana lá, que tomou 61 socos, daqui a pouquinho você é a próxima a tomar 61 socos na rua. Cuidado, cuidado, você toma o destino do vítima ou do abusador. Fica na sua. O Axis fala isso, que é aquele processo do BMM. A gente julga e a gente começa a copiar caminhos fisiológicos e biológicos e psicológicos. Você copia os caminhos, dores e as realidades de outras pessoas. Então, basta, basta, né? A gente precisa chegar nesse lugar de tipo, eu não vou tomar partido, cacete. Há um outro aspecto a considerar. Ah, não, esse que eu falei, né? Desde que o trabalho das constelações entrou em ressonância mundial, o Senhor fez constelações políticas em muitos países. Em que experiência se baseou e o que descobriu com elas? Um insight importante para as constelações políticas foi que as vítimas e os perpetradores se atraem reciprocamente, tá? Foi isso que me permitiu fazer um trabalho pela paz. Fui convidado por 3 vezes a dar cursos em Israel. E lá fiz exatamente a mesma coisa, um confronto entre a vítima e o perpetrador. Nisso também pude ver como ambas as partes sentem a compulsão de se aproximar-se disso
não conseguem escapar. Então, quer dizer, se eu estou no campo da vítima, se eu estou ali defendendo uma vítima, eu vou o tempo inteiro arrumar um abusador no trânsito, um abusador. É tão engraçado, né? Que eu estou nessa energia muito forte, né? Faz uns dias já. E aí eu cheguei no supermercado agora. Já é a segunda vez que acontece comigo. Tipo, alguém fica bravo comigo, porque, gente, eu não presto atenção, né? E acabo entrando, às vezes, na fila do idoso, mas o supermercado vazio. Mas assim, de bocó eu entro na fila do idoso. E aí vem o retardado, mas é a vítima, né? Que não sabe aonde está. Eu fico muito no campo da vítima. Aí o cara, e era um cara meio inglês lá, meio americano, sei lá, e começou, tipo assim, a me xingar em inglês, né? Aí na hora eu olhei pra menina do caixa, e a gente tá amiga. Eu gosto do caixa, eu vou lá na menina porque a gente fica conversando e tal. E aí o cara começou a me xingar, e na Aí eu doidinha pra arrumar uma confusão, né? Eu falei, nossa, sem paciência pra esses palmolão, hein? Uma hora dessa da manhã, e era um cara mais velho. Eu falei, sem um pingo, e a menina começou a rir. Eu falei, sem um pingo de paciência pros palmolão. Aí na hora depois eu falei, Kézia, doidinha pra tomar um tiro na cara, né? Doidinha pra tomar um tiro. Ah lá, desse jeitinho aí, eu doidinha pra arrumar uma confusão. Aí na hora eu saí do supermercado, gente, respirei. Falei, sai dessa energia. Falei, sai dessa energia, que bom. Mas eu já estava na energia da constelação de hoje também, né? Doidinho para emprestar dinheiro e não receber. Pois é, mas é assim, como a gente entra no campo sem perceber, né? Já era o campo da constelação, né? Então, quer dizer, gente, fica quietinha, né? Vai ficar arrumando confusão. Tem que chamar o cara de palmolão, mas eu sou muito enguiçada. Mas aí o vítima se torna um abusador, né? Eu tenho que chamar o cara de palmolão? Totalmente desnecessário. Vamos só acabar essa parte aqui, que eu quero fazer um outro movimento rapidinho com vocês. Ah, ele tá falando aqui de Israel, né? Tá. Nisso também, ele tá falando que ele foi, 3 vezes ele foi trabalhar em Israel e ele começou a fazer o confronto entre a vítima e o perpetrador, né? É, que elas sentem uma compulsão para se aproximar. Disso, elas não conseguem escapar. Por exemplo, uma mulher revelou que seu pai foi assassinado por um árabe. Então, fiz uma constelação, colocando frente a frente um representante do pai da mulher e um representante do assassino. O assassino manifestava medo e, de repente, o pai estendeu-lhe a mão. Ambos se aproximaram e se abraçaram. Então o pai desabou no chão como um morto, e o assassino deitou-se junto dele. E na morte eles estavam reconciliados. A gente procura tanto essa paz que às vezes a gente vai encontrar a paz o quê? Na morte. Você toma um tiro na cara, eu não aguento mais essa guerra. Eu não aguento mais essa guerra do masculino e feminino dentro de mim. E aí eu crio, então eu vou pegar, eu sou a vítima feminista e vou pegar o perpetrador, o abusador machista, que vai me dar 61 socos, eu vou morrer. E aí ele vai encontrar a paz que ele está procurando e eu encontrei a paz que eu estou procurando na morte. Faz sentido? Porque sem a informação fica insuportável. Esses padrões se repetindo o tempo inteiro. E aí você bebe para não poder prestar atenção no padrão. E aí, entende? Só que, tipo assim, não é mais fácil a gente resolver? Não é mais fácil a gente fazer uma constelação? Não é mais fácil a gente ler um livro, estudar? Do que a gente simplesmente fingir que não tem um padrão acontecendo. Quer eu tô com raiva do meu pai, eu tô com raiva do meu filho, eu tô com raiva. Vamos olhar para o que que essa raiva olha e resolver essa situação é muito mais fácil do que a gente continuar nesse lugar de tipo de não tem solução e uma hora vir o universo, né, vindo realmente tipo a solução é essa, a morte. Uma das grandes experiências que fiz nessas constelações foi a de que os mortos, tanto as vítimas quanto os perpetradores, querem e podem reunir-se
exceto quando os descendentes tomam o partido deles e querem repetir todo o drama. Agindo assim, eles barram o caminho da reconciliação. Isso aqui foi a constelação da Ana Lu, que está lá no YouTube. Para quem não assistiu, vai lá assistir. Que era a constelação, eu acho que ela estava representando a escravidão. E isso ela com uma dor no ciático, tá? Acho que tá lá no YouTube assim, constelação do ciático e das memórias de escravidão. Os ancestrais dela, sim. o abusador, o europeu ali, olha para o negro, tá tudo bem, o negro olha pro europeu ali, pro português, tá tudo bem. Aí ela olha e fala, tá tudo bem o cacete. Tá tudo bem o cacete, não, que essa história não vai ficar assim, não. Aí tá eu aqui em 2025 tentando mostrar o meu lugar, provar o lugar dos negros, provar que negro tem valor, provar. E aí, gente, essa coisa de ficar falando de racismo, né? Essa semana parece que uma criança, né, foi morta, espancada na escola porque é negra. Então a gente continua contando as mesmas histórias dos nossos ancestrais. A gente não deixa os mortos em paz e isso continua nos nossos filhos. Aí eu fico ali defendendo as causas raciais no mundo. Tanto que na mesa Conexão Afro, ó, fica a dica para vocês, quem não tem, quando puder, adquire essa mesa, porque a gente tem lá anticorpos raciais, tá? A gente precisa parar de tomar partido. Só que às vezes está na nossa alma, né? A gente não sabe nem que partido está tomando, né? Esse é o problema. Aí vem, né, o flor de alecrim dourado do futuro querendo resolver coisa que nem o passado resolveu, não tem solução. As memórias de as memórias de escravidão não tem solução. Dá para eu voltar no passado e falar, ok, ninguém vai mais escravizar ninguém? Mas o quanto a gente continua escravo das histórias dos nossos ancestrais. E isso é a gente com a traição do pai e da mãe. Ah, eu não perdoo meu pai, que meu pai traiu minha mãe. Oi, sua mãe era infantil, sua mãe era vítima, sua mãe não tinha energia sexual nenhuma, seu pai fazendo o papel de pai da sua mãe, sustentando a sua mãe sem sexo, ainda vai comer uma mulher na rua, tá errada. Ele tá errado, ele é o algoz. Entende isso, gente? Cuidado, cuidado, não toma partido. Deixa a questão sexual do papai e da mamãe com o papai e com a mamãe, eles dão conta. Já contei essa história, o cara me ligou que meu pai estava querendo botar fogo na casa. Eu falei, não se intromete, Kézia, seu pai vai botar fogo na sua casa, isso que vai matar sua mãe e sua avó. Eu falei, não se intromete, que daqui a pouquinho eles estão no quarto transando. E eles têm tara. É entre tapas e beijos, eu já conheço essa história. E se também botar fogo no outro, eu digo sim pro destino deles. Eu não vou parar o que eu estou fazendo. Gente, eu parei a minha vida inteira, o povo me ligando, eu na faculdade, eu não sei aonde, eu trabalhando, porque seu pai tá preso, porque sua mãe tá não sei aonde, porque sua mãe tá correndo atrás do seu pai com uma faca. Eu falei, eu não quero mais saber, que se explodam os dois. E daqui a pouquinho, juro por Deus, eles estavam transando. Eu olhava, eu falava, não é possível, cara. Eles têm tara, tem gente que tem tara na morte, fica excitado. E aí briga, briga, briga para depois fazer as pazes e aquele sexo gostoso, aquele sexo animal. Eu falo, hein, Deus me livre e guarde desse tipo de sexo, né, gente? Desse tipo de relacionamento entre tapas e beijos que briga porque é gostoso fazer as pazes. Presta atenção se vocês não estão nesse movimento. Briga, 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 fica, arruma aquele inferno e depois vai lá, transa loucamente, como se não houvesse amanhã. Aí você se sente vivo, aí entra naquela paz, a paz é muito sem graça. O lugarzinho chato é a paz. Falei isso para minha psicóloga essa semana. Como é que eu posso aprender a gostar de ter paz? Porque eu não sei, cresci no meio desse barulho todo, eu acho tão sem graça essa paz que eu fico criando problema onde não tem. Agora eu tô aqui infernizando a vida do Tomás. Como pode melhorar? Porque simplesmente não consigo ter paz na vida, né? Não sei que frequência é essa. Aí ele encerra o texto falando assim, ó. O mesmo experimentei na Turquia, no conflito entre turcos e armênios, e também no Japão. Quando abrimos espaço aos movimentos da alma, sentimos e percebemos que a alma, no fundo, deseja a reconciliação.
Ela quer juntar o que estava separado, que é a vítima e o abusador, o assassino e a vítima. O que se opõe a isso? Principalmente, olha isso, presta atenção, gente. O que se opõe a isso? Principalmente a boa consciência. Todos os grandes conflitos tiram sua força da boa consciência, pois todos esses crimes terríveis contra outros, todos esses ataques vêm de pessoas que julgam em boa consciência e inocentes. Aquele cara que matou o cara ontem lá. Como assim esse cara vai ficar falando que os homossexuais não têm direito, não pode carregar arma? Ele não usou a boa consciência? Ele não estava tentando defender a classe dele, os homossexuais? Tô falando, não sei se é isso, mas um exemplo. Todo mundo que mata tem um motivo. Então, um basco que fez a constelação estava totalmente aberto a essa reconciliação, recebeu no dia seguinte um aviso anônimo, como uma advertência e uma ameaça de morte. Por quê? Porque amava e queria superar a separação. E aí ele continua no texto, né? Isso aqui é página 66 do livro. Se o passado pode ser esquecido, existe um futuro. Tá? A gente vai continuar na semana que vem com esse texto aqui, tá bom? Vamos fazer só mais um movimento para a gente poder encerrar? Deu para entender que o vítima e o algoz precisam um do outro? E que você precisa escolher sair do lugar da vítima ou do algoz? Então, por exemplo, assim, aqui o meu filho hoje me coloca como algoz. Eu sou uma bruxa, eu sou a megera, eu sou isso, eu sou aquilo. Tipo assim, as coisas precisam ser resolvidas desse jeito, mamãe. E aí a gente fica brincando. Ora eu sou a vítima, ora eu sou o algoz. Ora eu sou a vítima, ora eu sou o algoz. Ontem eu tava tão nervosa. Tomás dormiu da 1 às 7 horas da noite, né? E eu que nem retardada, correndo, fazendo as coisas, tal, não sei o quê. Consegui descansar um pouquinho à tarde, mas assim, a hora que eu cheguei à casa de perna pro ar, tal, eu falei, gente, ninguém colocou o lixo para fora. Ninguém tirou o prato sujo da mesa. Eu catei o saco de lixo, mas minha vontade era de pegar o saco de lixo e jogar em cima dele na cama. Mas eu falei, não precisamos, né? Mas me deu uma vontade de jogar o saco de lixo, as merdas de gato, em cima dele, na caminha dele. Nossa, ele nunca mais ia esquecer do meu surto psicótico quando eu se megera, né? Aí eu respirei fundo, né? Falei, não quero fazer esse papel de louca, né? Minha mãe fazia uns trem desse, mas assim, comigo nunca precisou, né? Porque eu era proativa. Mas com meu irmão era direta e reta. Ela furava a bola dele, ela catava a faca, o facão, ia lá, arrebentava a bola dele no meio para ele poder fazer tarefa, para ele poder, né? Então, assim, eu falei, cara, eu tô igualzinho minha mãe. Falei, se eu jogar esse lixo aqui, eu me santifico, né? Vou me beatificar aqui. Louca igual minha mãe, jogar o lixo na cama dele, né? Aí depois eu falei, eu escolho um pouquinho diferente. E tô percebendo qual vão ser as minhas escolhas. Pega as duas âncoras de novo, pode ser as mesmas folhinhas, tá? Número 1, número 2. Vamos fazer um exercício aqui rapidinho, mais 10 minutinhos. Número 1, número 2. Número 1, número 2. Deixa eu ir lá para minha âncora também. Eu vou embaralhar aqui as almofadinhas para eu não roubar. Não precisa do objeto agora, só as duas âncoras. Vocês que estão com a folha aí, número 1, número 2, eu vou colocar aqui para trás para eu não ver aonde eu vou pisar. E vamos lá, subir na número 1 primeiro. Nossa, eu não sei se eu tô na 1 ou na 2, mas muito pesado esse lugar. Como que tá aí na folha número 1? Quais são as percepções? Eu me arrepiei todo. Mas é leve ou é pesado? É um pouco pesado. É Uhum. sensação de pé acorrentado, mas é como se eu gostasse, assim, já conheço isso aqui mesmo.
Tá me dando enjoo. Respiração pesada. Uhum. E a Quem mais visão, foi pesado número 1? eu não sei se é 1 ou se é 2, que eu não olhei, então eu não sei qual que eu tô. Sobe na 2 agora e percebe se é leve ou é pesado. E aí a gente vai falar o que que é 1, o que que é 2. E depois que vocês fizerem os dois movimentos, eu quero saber qual é leve e qual que é pesado. A 1 é pesado ou leve? E quero saber se o 2 é pesado ou leve. Para mim, o 1 foi pesado e o 2 foi leve. Para mim também foi assim, 1 pesado, 2 leve. E é de cair, vou falar um palavrão, o cu da bunda, porque o 1 é merecimento. E o 2 é o não merecimento. O Caralho. a O 1 é respiração era merecimento. pesado. E o 2 é um peso nos braços. Uhum. Então volta lá para 1. A primeira que eu pisei, ela é desconfortável, a cabeça ficou pesada de novo. E Mas a era o 1 dor, ou a 2? eu vou olhar agora, espera aí. Vamos ver. É a 2. Ainda bem. Então no 1 ficou leve, o merecimento tá Ah, ok. então, eu olhei agora também. Essa da respiração pesada é o 2. Ótimo. Quem tá com problema na 1, tá com problema, junto comigo. Olha, Quem então, ficou, e era bem. volta E pro eu, número 1. Agora volta lá pro número 1. E toma consciência. Que foi assim até agora, até aqui. E agora basta. Basta. Eu cansei de ser a vítima. Cansei de ser a Eu vítima. cansei de ser a vítima. Eu cansei de ser a vítima. Essa coisa de não merecimento é julgamento também, né? O Axis fala muito sobre isso, é julgamento. Eu cansei de ser a vítima, basta. Basta. Eu tomo o meu lugar de força e me Então, conecto com todo o merecimento que há no universo. conhecimento que há no universo. Eu me conecto com a lei do merecimento. E eu peço que o meu merecimento seja exponencializado agora. Disponibilizado agora. Eu peço que o meu merecimento seja exponencializado agora. Disponibilizado É um agora. comando, eu decreto, Eu decreto. que eu sei qual a sensação e a maneira mais elevada de receber mais e melhor. De melhor. Isso, respira. Respira. Eu tomo posse E eu tomo posse. do meu lugar de receber o que há de melhor na minha vida. Melhor na minha vida. Eu tomo posse. Eu tomo posse. Eu tomo posse. E eu tomo posse. E faz a postura aí da Mulher Maravilha no 1. Sirius, vem pra cá. Sirius fica na sacada. Sirius! Vem cá, ô Pitbull. Ei, vem pra cá. Vem cá, Sirius. Eu tomo posse. Eu tomo posse. A gente pode fazer esse exercício mais vezes, tá? Eu quero que vocês saiam daí só a hora que vocês sentirem que mudou a energia, que vocês estão equilibradas e parou de sentir desconforto nesse lugar. Pode falar, Thalita. E Kézia, no meu caso, as duas ficaram leves. E eu fui de novo para uma e para outra. As duas Sim. ficaram leves. E aí, Então, mas aí você volta para um e fala: aqui é o meu lugar, de merecer o que há de melhor no universo. ah, Porque o outro é o não merecimento. Vou voltar lá para o não merecimento. Basta. Basta. é, Esse lugar perde força dentro de mim. Tô agora no não merecimento, ó. Tô aqui na almofadinha do não merecimento. Esse lugar perde força dentro de mim. Acabou a palhaçada. Eu não tenho mais fetiche, eu não tenho mais tara, eu não tenho mais interesse em ficar nesse lugar. Acabou, basta. Acabou, basta. Perdi o tesão nesse lugar. A pobinha. Não tá ruim, mas não tá bom?
Qualquer coisa me serve? Ah, pede o que vocês quiserem. Qualquer coisa me sacia. Eu gosto de tudo. Então, vamos sair desse lugar. Vamos ter voz. Eu restauro a minha força. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu gosto. E é leve para mim falar e impor a minha realidade, a minha verdade. Chega? Chega. Dá um passo para trás, respira. Continuem fazendo esse exercício até o próximo encontro, para a gente poder perceber, né? E ancorando essa energia, por isso que chama a gente de movimento sistêmico. Às vezes fazer só uma vez não resolve, tá bom? Amanhã vocês sobem de novo e veja como que tá. Depois de amanhã, gente, é 1 minuto a gente faz o exercício. Depois de amanhã a gente sobe de novo, vamos aumentando esse merecimento. Aí vocês sobem na âncora 1, fala, eu tomo posse do meu lugar, de merecer tudo que há de grandioso, de maravilhoso. E aí vocês vão trazendo o que vem, quais são as frases que vêm, quais são os mantras que vêm. Tá bom? Alguma pergunta para a gente encerrar? Sim, eu posso escrever aqui o que significa ou não? É só 1 e 2 mesmo. Deixa 1 e 2 só para você não. Porque vamos supor assim: se você sabe que você vai subir na folhinha do merecimento, aí Ah, você tá. rouba, né? Então, o importante é que você não saiba, que eu quero que você. Opa, Tá. esse lugar aqui, né? Então, sempre deixa 1 e 2. Ou você pode até escrever pequenininho, né? Mas eu não escrevo nada, porque às vezes eu uso a âncora para outra coisa, para fazer um Ah, tá. outro exercício também. Então, deixa a âncora aí, né? E aí a dica que eu dou para quem é do curso de constelação e para quem usa muito as âncoras, compra o EVA, porque ela vai, é como se ela fosse ficando mantrada também, vira o nosso objeto ali de trabalho, ela vai tendo mais energia também de cura, tá? Então, vocês podem comprar as folhinhas de EVA coloridas, vocês podem comprar as folhinhas. É importante ter algumas na mesma cor quando a gente vai fazer esse exercício do 1 e 2, para a gente não roubar, né? E aí a gente ter da mesma corzinha. Eu comprei as folhas de EVA, parti no meio. E aí dá para fazer 2 âncoras com cada folha, mas pode fazer também uma folha de EVA para cada. E deixa o material de vocês de constelação aí preparado, tá bom, gente? Então, gratidão. Espero ter contribuído aí com o universo de vocês, com mais esse aulão de hoje, né? Tô amando esse livro, apaixonada nesse livro. Nossa, eu também amei a aula de hoje. Gratidão, gente. A Vamos gente constelar minha empresa? Hã? Vamos constelar minha empresa? Ah, bom, bom. Ah, eu queria fazer um movimento, gente. Eu vou fechar o Zoom, quem puder, volta. Vamos fazer um movimento aqui rapidinho? Quem puder, tiver disponível, volta, só para fazer um movimentinho aqui. Mas eu vou encerrar essa aula só para a gente ficar gravada. Já mando o link de novo. Beijo, beijo, beijo.